Obrigada, Lucianaro, pela matéria. E olha só, a gente observou nesse vídeo pessoas jovens com diabetes. Aquele mito que diabetes só acontece com idosos não é verdade, né, doutor Fabiano? Não é na verdade, Cecília, existem dois tipos básicos de diabetes. Uhum. Existe um tipo que é chamado do tipo 1, que ele é mais grave no sentido que ocorre uma deficiência maior de insulina. Na verdade, assim, o pâncreas para de produzir insulina. A insulina o que é? É o hormônio que controla os níveis de açúcar. Então, 15% das pessoas, o pâncreas não produz nada de insulina e a pessoa fica dependente de insulina. Esse é o tipo Esse mais é o tipo grave. 1, mais grave, mas que ele compreende aproximadamente 15% dos casos. E normalmente começa na criança ou no adulto jovem. Então, é a criança com 4, 5, 8 anos de idade, o jovem com 14, que de uma hora para outra começa a sentir os sintomas de diabetes. Tá? E o diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos casos, digamos 85%, ele vem assim, em geral depois dos 40, 45 anos, alguns casos mais cedo, quer dizer, a partir dos 30 a pessoa já pode desenvolver, e ele tem um forte caráter genético, quer dizer, se o pai tem diabetes do tipo 2, se o avô tem diabetes tipo 2, a pessoa tem mais chance de ter diabetes tipo 2. E ele está muito ligado com a obesidade. Então, se você está com excesso de peso, né, principalmente aquela obesidade abdominal, né? A gente sabe que aquela obesidade assim, que as mulheres em geral às vezes têm no quadril, no culote, ela não é uma obesidade que leva a diabetes. Ela é mais difícil de emagrecer, mas não leva a diabetes. Agora, aquele homem barrigudo, que as pessoas até dizem assim, a barriga de chope, entende? Principalmente aquela gordura mais A gordura dura. abdominal realmente é a mais perigosa para a saúde, né, doutor Fabiano? Muito mais perigosa. E até vale a pena salientar que se a pessoa tiver um diabetes inicial e tiver excesso de peso, mesmo que já seja diabetes, se ela emagrecer, ela pode reverter esse quadro. Quer dizer, alguns quadros de diabetes no início, eles têm cura. No início. No início. Desde que a pessoa tome ou adote uma nova postura alimentar e de exercícios e corrija o excesso de peso. Quando que a gente considera uma pessoa diabética? Porque existe o pré-diabético, né? Quando que é considerada diabética? Uma ótima pergunta. Como foi salientado ali pela endocrinologista, o diabetes o que é? É o excesso de açúcar no sangue. A gente diz que os níveis de açúcar são normais se a gente dosá-los e for até 99. Então, uma pessoa que tenha 95, 90, ela tem um nível de açúcar normal. Acima de 126 miligramas por decilitro, 126, a pessoa é considerada diabética. E se a pessoa ficar entre 100 e 125, né, em geral é um quadro de pré-diabetes. Então, por exemplo, uma pessoa com 150 miligramas, ela é diabética, é maior que 126. Uma pessoa com 80, ela é normal. E uma pessoa com 110, 115, normalmente é um quadro de intolerância à glicose, que é o pré-diabetes. Nesses casos de intolerância, às vezes a gente faz um exame adicional, chamado curva glicêmica, para caracterizar melhor e fazer o diagnóstico mais preciso do diabetes. Ok. Mas em geral é isso. Os principais sintomas da diabetes. A diabetes apresenta sintomas, doutor? Aí é que tá. A diabetes, Cecília, a pessoa tem que cuidar muito porque ela é uma doença um pouco silenciosa. Então, ela não causa muitos sintomas, a pessoa não sente, né, não se sente muito mal, vamos dizer assim, mas a diabetes vai destruindo as artérias dela por dentro. Mas quais são os principais sintomas? Os principais, urinar mais e muita sede, né? Eu acho que assim, principalmente as ouvintes que estão, as telespectadoras que estão nos assistindo, não é porque ela está urinando um pouquinho mais que ela tenha diabetes. Muitas mulheres têm infecção urinária. Então, nem toda pessoa que está urinando mais tem diabetes. Mas é um dos sintomas. Mas é o principal sintoma. Então, Fabiano, eu não acordava à noite para urinar. Agora eu estou acordando 2 vezes à noite para urinar. Tá? Melhor procurar um médico para ver qual que é a causa Isso, disso, né, doutor? cansaço, fraqueza, tá tendo muita sede, tá urinando muito, vai fazer um teste de glicemia. Doutor, quem não trata a diabetes, o que pode acontecer? Ou seja, quais são as principais complicações que o diabetes pode causar? Ó, veja só, o excesso de açúcar no sangue, Cecília, ele é tóxico para as artérias e ele vai acelerando um processo de aterosclerose, que é o depósito de gordura e o entupimento das nossas artérias e causando uma outra lesão que o diabetes causa, chamada microangiopatia. E aí ele ataca os vasos dos rins, prejudica a função renal. O diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal. Ele prejudica os vasos da nossa retina, dos nossos olhos, e ele pode causar cegueira.
Mais uma vez, como foi salientado, ele prejudica os vasos, as artérias periféricas que levam sangue para as pernas. E a pessoa pode ter úlceras, ela pode, né, sofrer amputações. Então, São muitas as E complicações. sem falar que, eu acho que a principal delas que a gente tem que falar, o diabetes é um fator de risco cardíaco muito forte. Mais forte até eu considero do que colesterol, do que pressão alta. Então, quem tem a glicemia alta tem que levar bem a sério e tratar, porque senão, na verdade, a maioria dos casos não vai ficar cego nem ter problema renal. Vai morrer de infarto antes. Olha Então, que para perigo. você não ter um infarto, não ter um derrame, tem que cuidar da glicemia. Melhor do que o tratamento é a prevenção. O que as pessoas podem fazer e quem já está diabético, de que maneira deve agir? Então, conforme eu salientei há um pouco tempo atrás, o diabetes ou a glicemia anda junto com o excesso de peso, em especial aquela gordura intraabdominal, né? Então, a primeira coisa, você tá com barriguinha, se você tiver diabético na família, você faça uma dieta, procure uma nutricionista, um endocrinologista e já tente perder essa barriga, principalmente se a tua glicemia já estiver perto do 100 e um pouquinho além. Então, eu diria, atividade física, reeducação alimentar e o controle do peso, eles são fundamentais para prevenir a diabetes. Lembrando, né, que a diminuição do açúcar, e o açúcar está inclusive nos carboidratos, né, doutor? Exatamente. Isso a gente tem que lembrar. O açúcar, ele tá assim, todos os alimentos que contêm o açúcar refinado, ó, curioso, Cecília, tem pacientes que têm diabetes e eu digo para diminuir bastante o açúcar. E o paciente diz para mim, não, Fabiano, eu não como açúcar nunca. Eu só como bolo, torta, pudim. Não, mas Macarrão, o açúcar, arroz, que também tem o açúcar glicemia, tá lá né? dentro. Uhum. E o grupo das massas, quer dizer, arroz, feijão, macarrão, eles são ricos em amido, que se transformam em açúcar no nosso organismo. Mas esse grupo das massas hoje não é proibido para os diabetes. Eles podem comer, desde com moderação. O que é proibido mesmo é açúcar refinado. Ok, então vamos prestar atenção na nossa alimentação para que você tenha uma saúde muito melhor, para melhor qualidade de vida. Doutor Fabiano, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Sempre um prazer Que bom. estar aqui, falar com os telespectadores. Muito obrigada. E agora eu vou mandar beijos para as pessoas que já mandaram recadinho no WhatsApp. Olha só, Janeilson de Natal, Rio Grande do Norte. O final é o 9283 de Recife, que não deixou o nome. Tem também a Maria Guerra de Fortaleza, Kleber Vila Velha, Espírito Santo, Marlene aqui de Curitiba. O final 4523 de Fortaleza também mandou um beijo muito especial pra gente. Mônica e família de Sergipe, Graça de Natal, Rio Grande do Norte. Todas essas pessoas já estão sintonizando a TV Evangelizar, falaram que gostam muito do programa e a gente fica muito feliz com o seu recadinho, ou seja, o Brasil inteiro ligadinho aqui mesmo. Anota o número do WhatsApp, eu quero ler o seu recadinho aqui ainda hoje. É 87685126. 41-8768-5126. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o problema de alcoolismo que também atinge muitas famílias. Não saia daí, fica comigo porque eu tô voltando já.